Mas por que a Arábia Saudita está investindo tanto em futebol e nos esportes? De onde surgiu esse interesse da Arábia Saudita pelos esportes? Vamos começar por essas matérias aqui que vai ajudar vocês a entenderem o conteúdo que a gente quer passar nesse vídeo. Vamos lá. Neymar terá o terceiro maior salário do mundo na Arábia Saudita. O jogador brasileiro receberá 320 milhões de euros ao longo de 2 temporadas pelo Al Hilal. Atacante é a maior contratação do país. O jogador Neymar Júnior, anunciado na terça-feira, 15 de agosto de 2023, pelo Al Hilal da Arábia Saudita, terá o terceiro maior salário do futebol mundial. O contrato do brasileiro com o time árabe tem duração de 2 anos. Nesse período, o atacante receberá 320 milhões por ano. Veja essa outra matéria aqui. Português Cristiano Ronaldo vai faturar 2,2 bilhões na Arábia Saudita. O astro português Cristiano Ronaldo vai ganhar mais de 400 milhões de euros na Arábia Saudita, metade desse montante por promover a futura candidatura do reino à Copa do Mundo de 2030, disse a AFP, uma fonte próxima ao seu novo clube. Olha essa outra matéria. Fundo da Arábia Saudita compra clube inglês por 2,2 bilhões em Entenda. Após 18 meses, a aquisição foi sacramentada depois de aprovação da Premier League. Essas notícias não são tão novas. A prática do sport washing também não é tão nova assim. Mas por que a Arábia Saudita está investindo tanto em futebol e nos esportes? De onde surgiu esse interesse da Arábia Saudita pelos esportes? Será que houve uma mudança cultural no país? São esses pontos relacionados a essas matérias que nós vamos explicar para entender esse tipo de investimento que tem sido feito por alguns países e que aparentemente tem propósitos culturais de mudanças sociais. Mas ao longo do vídeo vamos entender qual o propósito desses investimentos, logo após a vinheta. Olá, meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre sport washing. Um investimento limpo que tem propósito de limpar dinheiro sujo. Mas afinal, o que é isso, sport washing? Como funciona? Qual o propósito? Quais os países envolvidos nesse tipo de prática? O termo sport washing refere-se à prática de utilização de eventos esportivos e investimentos em clubes ou competições como uma forma de melhorar a imagem de um país no cenário internacional. Funciona como uma espécie de cortina de fumaça, desviando a atenção de questões políticas, sociais e direitos humanos. Diversos países têm sido associados ao sport washing, utilizando eventos esportivos de grande porte para lavar sua imagem perante ao mundo. A organização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia tem sido apontada como uma prática nesse sentido do sport washing. Eles, devido à má reputação internacional que a Rússia apresentava, o propósito era mudar o foco e o olhar para o país com uma relação mais voltada para o sucesso da competição. Ou seja, que as pessoas olhassem a Rússia e olhassem e imaginassem ela só no cenário de sucesso dessa competição. E esquecessem as práticas e as reprovações internacionais que o país vinha sofrendo. Por isso até que a Rússia tinha investimentos maciços em Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, de 2014. É mais um exemplo de uma prática da Rússia com esse mesmo propósito. Esses eventos tinham o propósito de trazer uma imagem positiva para a Rússia, mesmo sendo alvo de críticas de violações de direitos humanos, de respeito a normas internacionais. Um outro exemplo é o Catar. O Catar, uma pequena península de 11 mil metros quadrados, área equivalente à metade do estado de Sergipe, está se tornando um caso clássico de sport washing. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo, que foram utilizadas pelo governo sediado em Dora para investir 229 bilhões na Copa de 2022, um evento esportivo mais caro da história mundial. Um exemplo marcante de sport washing é a parceria entre a Premier League inglesa e a Arábia Saudita. O acordo envolvendo a transmissão dos jogos para o país tem sido criticado por ignorar as violações de direitos humanos e por servir como uma forma de branqueamento da imagem para o governo saudita. Sobre a Arábia Saudita. A Liga da Arábia Saudita movimentou milhões de euros em contratações durante as janelas de transferência. Segundo o governo, os investimentos no futebol fazem parte de um grande projeto do governo para mudar a imagem do país na visão 2030, o que envolve não só o mundo dos esportes, mas também o entretenimento.
Para eles, as contratações dos clubes de futebol é um projeto muito além disso e muito mais ambicioso, mas começa pela reestruturação nos esportes. Para o príncipe herdeiro, ele quer que quando lembrem da Arábia Saudita, lembrem do Neymar, do Cristiano Ronaldo e de clubes importantes que foram comprados pelo país, e não das arbitrariedades. Mas isso é o que ele externa, mas não necessariamente é a realidade dos fatos. Chocante, por exemplo, que o regime saudita mantém um conflito armado até hoje com o Iêmen, com milhares de mortes, e de forma alguma isso abalou a relação deles com os Estados Unidos. Outra forma que eles têm de manter o regime autoritário é através da demonstração de poder. E esse é um dos motivos da preocupação de se atrelarem a grandes empresas de países do Ocidente. Essa mesma estratégia de vínculo com empresas do Ocidente foi adotada pelo Catar, que comprou uma participação majoritária na Volkswagen, lojas de luxo e outras grandes empresas. A Arábia Saudita vem tentando adotar a mesma estratégia, vinculando a empresas do Ocidente. A própria compra do Newcastle da Inglaterra tem por fim criar essa influência econômica em outros países fora da Ásia, o que ajuda a criar uma camada de proteção extra em uma região que é totalmente instável. Na Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público, o PIF, é a principal fonte de riqueza, é o principal fundo de riqueza do país. E por meio dele foram distribuídos recursos para alguns clubes esportivos do país, principalmente clubes de futebol. Dirigentes dos clubes e empresários também fazem investimentos, mas também usam investimentos do fundo para os seus próprios negócios. Negócios esses que estão vinculados ao atual regime autoritário do país. Mas ainda assim, com todos os investimentos, ainda há uma desigualdade muito grande na liga de futebol, porque a distribuição desses recursos são feitas somente para alguns clubes, criando uma disparidade na competição. Por isso é importante conquistar o próprio povo, porque, ao contrário do que alguns pensam, o risco desses regimes autoritários não está nas potências externas, mas está dentro do próprio país. O próprio povo é que coloca em risco o regime. E por conta disso, o príncipe herdeiro, ele busca com essa estratégia se legitimar aos olhos do povo. Desde 2015, quando o pai se tornou rei, Mohammed bin Salman vem centralizando o poder e quer renovar a legitimidade da monarquia apostando no nacionalismo e menos na religião. Para isso, ele utiliza também o futebol e a seleção. No mundo contemporâneo, o esporte washing se tornou uma estratégia fundamental, principalmente em países com reputações tão controversas. Governos e entidades muitas vezes fecham os olhos para essas atrocidades, para essas violações de direitos humanos, em troca de benefícios econômicos e prestígios internacionais. A Arábia Saudita vem sendo criticada duramente por outros países pelas violações e o desrespeito contra os direitos humanos. As questões mais polêmicas em que eles sofrem mais críticas, por exemplo, é a posição extremamente desvantajosa das mulheres dentro do regime saudita, a discriminação religiosa e a falta de liberdade religiosa. A Arábia Saudita é um dos poucos países que não reconhecem a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. E aí, em resposta às duras críticas que recebe, a Arábia Saudita atribui ao caráter especial do seu regime islâmico para justificar e dizer que é por esse motivo que há uma ordem e política social diferente do resto do mundo. E são muitas as violações. É perseguição de jornalistas, ativistas, execuções, falta de liberdade religiosa, discriminação religiosa, tratamento diferenciado e desvantajoso para as mulheres. À medida que o sport washing vem mudando o cenário internacional, é importante a gente manter um olhar crítico sobre os motivos que estão por trás de cada investimento que é feito por países de reputações controversas. Enquanto o mundo se encanta pelas pomposas e glamourosas competições, não podemos esquecer as violações que estão por trás desses grandes eventos. O esporte deve ser uma ferramenta mais do que de relações públicas, mas deve ser um instrumento para promover a justiça, a igualdade e o respeito. E então, qual a relação de tudo isso com os investimentos?
O propósito não é ressaltar os sauditas como um governo autoritário único, como um único governo com problemas. Todos os países, todos os governos têm problemas. Foi destacado aqui o país por ser um caso clássico de estratégia de sport washing. Mas o objetivo não era trazer somente essa prática dentro desse país. Isso aí é feito até por aqueles que não diretamente fazem esse tipo de investimento ou têm esses propósitos, mas contribuem de alguma forma fazendo esse tipo de negociação. Então, o objetivo é mostrar para o que o esporte está sendo usado. E não exatamente ressaltar somente a Arábia Saudita. Ela foi colocada aqui como um exemplo de práticas que acontecem, mas o propósito aqui é chamar a atenção para o que o esporte vem sendo usado. Muitos jogadores sequer sabem o que está por trás de suas contratações. Os torcedores, por outro lado, eles querem ver os seus clubes em ascensão, ficam felizes e comemoram as conquistas dos seus clubes. Mas assim a gente pode trazer aqui para que todos entendam o que está por trás daquilo que eles estão comemorando. E nesse meio, o governo aproveita essas práticas para vendar os olhos, né, de todos, principalmente do seu povo, esconder o que mais lhe interessa, que são as arbitrariedades, os autoritarismos, execuções e outros crimes que vão sendo cometidos, né? E assim eles legitimam o seu poder como se trouxessem um governo democrático para a sociedade. Pois a relação disso com os investimentos é porque existem investimentos que buscam rentabilidade, promoção de valores, aumento de capital. E existem investimentos que visam agregar ou legitimar algum outro patrimônio que tenha sido conquistado imoral ou ilegitimamente. É o caso do sport washing. E aqui é o ponto. Esse é o caso da Arábia Saudita, por exemplo, como o Catar, a Rússia, a Alemanha nazista, por exemplo. O propósito do governo saudita é trazer o esporte para que todos olhem para a Arábia Saudita como um país esportista, um país que respeita regras, um país que promove eventos que agradam o seu povo. Mas por trás disso tudo, a imagem que ele esconde são das arbitrariedades, as atrocidades que são cometidas no país, o desrespeito a regras e direitos humanos com o seu povo. Enquanto o povo se satisfaz com pão e circo, os ditadores legalizam as suas fortunas. Então aqui fica a reflexão. Queria dizer, se você gostou desse vídeo, você curtiu o conteúdo, teve utilidade para você, gostaria de contar com o seu like, compartilhe com pessoas que você gosta. Não esqueça de inscrever-se. A gente vai ter muito conteúdo aqui sobre educação financeira, pontualmente sobre tipos de investimentos específicos, economia, macroeconomia. Então, se você tiver inscrito e ativar as notificações, você vai conseguir receber o conteúdo e está sempre atualizado. Então, mais uma vez, muito obrigado e não deixa de acompanhar e assistir os próximos vídeos que vão ficar aqui na descrição.